Olá, irmãos, nós começamos aí, ou retomamos o nosso Em Casa com o Pastor, e hoje eu quero ler um texto estranho, mas tão desafiador para a nossa vida, que é Eclesiastes capítulo 7, o versículo de número 2. É melhor estar num velório do que ir a uma festa, pois todos vão morrer um dia, e é bom pensar nisso enquanto ainda há tempo. Provavelmente você já foi em velório, você já foi em festa, e o ambiente de festa é um ambiente descontraído, um ambiente alegre, festivo, mas ele não é nem um pouco reflexivo, né? Quando você está na festa, você quer mais curtir o momento e o ambiente. Mas o luto, o velório, realmente é esse lugar da nossa reflexão. E hoje eu quero falar sobre o sentido da vida e por que é melhor estar na casa do luto. Primeiro porque os funerais, eles nos atingem na nossa fragilidade. Quando nós estamos num velório, é que nós percebemos muito mais clareza que a nossa vida é muito frágil, né? Quantas vezes nós vivemos como se não fôssemos morrer, como se a vida nesse mundo não fosse terminar. E quando nós estamos nesse ambiente de choro, de tristeza, é uma oportunidade para olharmos para a fragilidade da nossa própria vida. Nós vivemos aí nessa pandemia uma testificação dessa verdade, onde um vírus colocou todo mundo na mesma condição, né? Não tem grande, não tem pequeno, não tem país desenvolvido, país subdesenvolvido, não tem gente nutrida, desnutrida, né? Todo mundo, de alguma forma, em todas as classes sociais, todas as raças, em todas as etnias foram atingidas aí por um pequeno vírus. E isso deixa a nossa consciência de fragilidade muito aguçada. Então, pense nisso, né? Quando nós estamos no velório, na casa do luto, nós entendemos que a nossa vida realmente é frágil. E é importante a gente ter essa consciência, né? Quando Jeremias passava por um dos momentos mais difíceis da vida dele, por conta da situação de Israel, Deus disse para Jeremias: vai à casa do oleiro e lá eu falarei contigo. E quando ele chega na casa do oleiro, ele vê o homem mexendo no barro e algumas peças quebram na medida que ele vai manipulando o barro, e Deus diz assim: sois vós nas minhas mãos. Então Deus está falando dessa fragilidade nossa. Então essa é a primeira razão porque é melhor estar na casa do luto. A segunda razão porque que é bom estar na casa do luto, porque nos faz pensar sobre como nós usamos o nosso tempo. Muitas vezes nós gastamos o nosso tempo de forma irresponsável. Nós não sabemos priorizar a nossa vida, nós nos envolvemos com coisas inúteis, com coisas que não valem a pena, gastamos muito tempo com isso, né? Com preocupações que não deveríamos ter, com discussões que nós não deveríamos nos meter. E quando você está na casa do luto, você toma essa consciência de que você precisa saber usar melhor o seu tempo, né? Muito normal, muito natural nós despedirmos das pessoas dizendo até amanhã. Aí a gente ainda diz, se Deus quiser, mas é quase que um chavão, né? Uma força de expressão. A gente não despede das pessoas com aquela consciência de que a gente pode não encontrar mais. Talvez se despedíssemos com essa consciência, os apertos de mão seriam mais calorosos, os abraços seriam mais duradouros, mas a gente despede quase com certeza de que vamos nos encontrar novamente. Mas quando você está no velório, você olha para o morto e você vê que realmente aqui nessa vida o fim do tempo dela chegou. Então que tenhamos esse tempo, né, para refletir sobre a duração da nossa própria vida. A terceira coisa que nós aprendemos na casa do luto é que quando nós estamos lá, o luto nos arremessa para além da vida no aqui e no agora. Se você olha para o morto e pensa, acabou, não tem sentido, né? A vida realmente não teria sentido. Paulo disse que a nossa vida se limita
ou se a nossa esperança se limita apenas a esta vida, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Então, a vida não termina ali, né, num cemitério, num caixão, mas quando nós estamos no velório, nós começamos a pensar na vida além da morte. Que não seja necessário esse ambiente de luto para que pensemos nisso, mas que também usemos esse tempo para refletir sobre a vida após ou além da morte. Um dia alguém conversando comigo perguntou se eu acreditava em vida depois da morte. Eu disse não, eu acredito em vida além da morte, porque se não tem vida antes, depois da morte muito menos. Então, nós cremos na vida além da morte, no túmulo vazio de Jesus, no nosso túmulo vazio, mas aproveite esses momentos de dor, de separação, para entender que a vida não termina aqui e para refletir sobre a vida além do túmulo. Pai, nós te agradecemos, porque todas as vezes que enfrentamos a dor da morte, da separação, a casa do luto, nós temos essas oportunidades de entender que a vida é frágil, de pensar como temos gasto nosso tempo e também de refletir sobre a vida além do túmulo. Nós te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor sempre abre os nossos olhos espirituais, nos faz viver a vida com sentido. Em nome de Jesus. Amém.